O banco sempre promoveu muitos talentos internos e sempre promoveu uma autonomia, né, de decisão, empowering, né, o funcionário para poder empreender com uma rede de segurança. México foi um player que já participou, já começou a fazer alguns IPOs no ano passado, a gente participou de praticamente todos lá ano passado. Fizemos agora esse IPO da Compass eu acho que é o começo, né, uma mudança de direção de taxa de juros, tem também expectativa de mudança de governo, tem toda essa dinâmica macro, né, diplomática, geopolítica dos Estados Unidos buscando um dólar mais fraco e esse recurso vir para cá, né? Então eu acho que a gente está montando pela primeira vez uma condição mais favorável para que você possa ter IPOs novamente. Não adianta você achar que você vai vender uma empresa de $1 bilhão para um cara, um portfólio manager no Vale do Silício, que não sabe nem qual é a capital do Brasil. E o cara vai querer saber do cara de América Latina ou o cara de emerging markets, você vem cá, o que eu faço? Dá para comprar esse país aí que você conhece ou não? Esquece. De novo, essa questão, né, de qualidade de vida hoje é muito reiterada. Não, tem que ter um pouco de tudo. Tem, mas tem alguns momentos que não tem. Cada dia que você vai no trabalho ou onde você está construindo alguma coisa, todo dia você vai lá e fica colocando tijolo. Não adianta você falar assim, não, eu vou colocar um pouco de tijolo aqui, agora eu vou dar uma descansada. Enquanto isso, a outra casa está sendo construída do seu lado, entendeu? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Zeg Talks, o podcast da Faculdade Zeg. Eu sou o José Guilherme Campos, coordenador dos cursos de Administração e Economia da Faculdade Zeg. No episódio de hoje, eu recebemos Fábio Nazari, Managing Director e Head de Equity Capital Markets and Financial Sponsors e sócio do BTG Pactual. Vamos conversar sobre como o mercado de capitais brasileiro está reagindo às transformações tecnológicas, à crescente integração global e quais oportunidades começam a surgir nesse cenário. E para conduzir esse bate-papo comigo, contamos também com a participação do nosso estudante de administração, Maicon Motuoka. Esse episódio faz parte da temporada Tech and Business, Inteligência em Ação, em que exploramos como grandes líderes tomam decisões em um mundo cada vez mais mediado pela tecnologia. Antes de começarmos, aproveite para seguir o canal da Faculdade Zeg no YouTube e ativar as notificações para acompanhar os próximos episódios. Fábio, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês pelo convite. Estou à disposição. Muito obrigado. Excelente. Fábio, você tem uma carreira muito longeva aí no mercado de capitais, especificamente no mercado de equities, né? Então você já está há quase mais de 20 anos no BTG, né? Quais fatores que você considera que foram essenciais aí para o seu sucesso nesse mercado? Bom, de fato, na verdade, eu tenho aí 32 anos de carreira, desses praticamente 24 no que hoje é o BTG Pactual, né? Mas eu entrei no Pactual, depois viramos UBS Pactual, depois BTG Pactual. E comecei numa empresa de auditoria na época, Arthur Andersen, era uma empresa muito reconhecida no âmbito de auditoria, né? No mercado de auditoria. Depois eu acabei fazendo research sell-side em alguns bancos, depois fiz research buy-side, quando eu fui na época, então, Pactual, no que era o berço ali do investment banking ali em 2002, que era uma área de corporate finance. Eu não tinha muito equities, praticamente nada, né? Era mais M&A, pouco também mercado de dívida. O banco tinha outro escopo, muito menor, começando a franquia de clientes ali no final da década de 90, meados do final da década de 90, especialmente em asset e wealth management. E a partir de 2005 que eu me dediquei mais à parte de equities, aí sim, dentro da área de mercado de capitais, e desde então eu estou envolvido com isso, né? Eu lidero a área no Brasil desde 2007, para o banco todo desde 2009, então são praticamente todo esse movimento de equities que a gente viu acontecer, o banco teve um protagonismo historicamente, né? O que fez diferença?
Eu acho que até para... Estamos aqui num podcast de uma faculdade, né? Acho que a mensagem mais importante é a vontade de fazer e sempre fazer mais, né? Fazer mais do que é pedido, fazer mais do que é devido. Eu acho que quando você vai somando isso todo dia, você sempre fazendo um pouco a mais, eu acho que isso aí te cria bastante lastro no longo prazo, né? Então, acho que isso parece meio clichê, mas é comprometimento, né? É foco na bola e você poder estudar o que você está fazendo, você procurar se desenvolver cada vez mais do que você está fazendo. Então, acho que isso aí fez bastante diferença. E o banco, especialmente para uma geração mais jovem, né, que está começando, o banco sempre promoveu muitos talentos internos e sempre promoveu uma autonomia, né, de decisão, dentro do tamanho de cada um, obviamente. Mas o que eu brinco é que muitas vezes a gente dá aquele empurrão, pode tropeçar, se cair no chão a gente Legal. puxa de volta, mas vai seguindo, né? Então é assim que a gente funciona. Eu acho que isso aí também me favoreceu muito no aspecto de carreira, como eu acho que favorece não somente os funcionários que estão lá hoje, sempre estiveram, como aqueles que viraram sócios ao longo do tempo por causa desse formato que a gente trabalha, né? Dando autonomia, empowering, né, o funcionário para poder empreender com uma Legal. rede de segurança. Legal. Para quem está começando a carreira, isso daí é muito atrativo, né? Você tem Exato. a possibilidade de fazer grandes coisas, né? Você não é mais você não é um número lá no banco, né? Você é Sem uma dúvida. pessoa que você está construindo alguma coisa. Cada um está construindo a sua lojinha, Sem né? dúvida. Especialmente quando você vira sócio. Então, eu acho que essa capacidade de você poder ter autonomia para empreender com uma segurança de estar dentro de uma instituição sólida e que dá que eu brinco, essa largura de banda, né? Uma banda larga para você Entendi. operar, eu acho que isso aí tem uma vantagem muito grande. Acho que bacana. Muito legal. Eu acho que muito da sua resposta ela traduz um pouco do modelo de partnership do BTG, que é essa questão de meritocracia, de disciplina, de fazer mais do que é pedido. Sim. E você poderia falar um pouco mais sobre como que é esse processo de partnership e como que isso contribui para o banco, para o crescimento dele, que é tão acentuado? Perfeito. Eu acho que o crescimento acentuado, ele é muito relativo, né? Eu acho que ele é um crescimento contínuo e consistente. A gente não se preocupa em crescer mais ou menos, a gente se preocupa em crescer sempre. E você só cresce sempre se você tem lastro, né? Se você consegue ter fundação forte para poder suportar esse crescimento. E eu acho que a fundação é justamente o partnership, né? O fato do banco ser controlado em 70% pelos sócios executivos, eu acho que é isso que faz diferença, né? A gente não tem sócio capitalista. Na realidade, dentro do partnership, a gente não tem sócio capitalista. Todos são sócios executivos. Em relação ao banco, sim, a gente tem sócio capitalista, que é o mercado de capitais, que a gente abriu o capital do banco em abril de 2012. E a gente, curiosamente, a gente abriu o capital e a gente tinha 70% do capital do banco quando a gente listou. E o banco valia mais ou menos ali entre 20 e 30 bilhões de reais. Hoje o banco vale aproximadamente 250 bilhões de reais, a gente continua tendo 70% do banco, mesmo tendo feito várias operações no meio do caminho, né? 4 follow-ons, muito programa de recompra, movimentos ali que a gente sempre fez quando a gente achava que tinha um deslocamento de mercado. A própria holding também participa no mercado e compra mais, né? Ações. Então, a dinâmica do partnership é você poder criar um legado de longo prazo para quem está lá, né? Então, esse empreendedorismo, né? Quando você é convidado a ser sócio, você só é convidado a ser sócio se você fez isso tudo que eu falei, de uma forma muito simplista, né? Mas você buscar gerar alfa, né, em relação à sua competição, fazer mais do que é devido, fazer mais para o cliente. E quando você vira sócio, não é que o cara vira sócio um ano e depois de um ano ele sai e ele fez um super patrimônio. Não.
Ninguém faz isso. Ninguém constrói um business em um ano. Você constrói um business em 10, 15, 20, Alinhamento 30 de longo anos. prazo, né? Né? Então, a forma que a gente faz é trazer para o partnership potenciais sócios que tenham uma visão alinhada de longo prazo, de que tem que se construir uma franquia. Né? Nada mais poderoso de você fazer um trabalho bem feito com o cliente, ele ficar satisfeito, ele te chamar para outro, para outro, para outro, para outro e para outro. Então, a gente cria esse legado, né? Cria essa sequência de relacionamento que, com o tempo, a gente vai tendo mais lucro, né? Porque esse cliente ele veio 5, 6, 7 vezes. Quanto mais lucro, mais retorno, mais patrimônio, e a gente vai construindo patrimônio para o banco, né? E cada um fazendo o seu. E isso cria um grau de conexão com o cliente muito importante, porque, por exemplo, no meu caso, tem clientes que eu fiz o IPO em 2005, 2006, fiz follow-ons há 5, 10 anos atrás, fiz outros follow-ons 2, 3 anos atrás, vou fazer outros follow-ons agora. Acho que está sendo bem feito o trabalho, né? Está sendo bem feito, ele reconhece a gente como um player que sabe fazer, e mais importante do que isso, somos nós. Eu brinco que a gente, todos os sócios, quando a gente, especialmente os mais longevos, eu falo isso quando eu falo com o cliente, falo assim, olha, a gente é bem monótono. A gente há 20 anos atrás estava aqui fazendo exatamente isso aqui, fazendo o deal com você, e agora, 20 anos depois, a gente continua aqui fazendo a mesma coisa, só que com muito mais quilometragem, né, com muito mais problema que a gente viu na vida, com muito mais caixa de ferramenta e uma consistência do time, porque todos são sócios, né? Eu sou empresário. Eu tenho minha loja dentro do partnership, eu quero aumentar sempre a minha loja. Né? Todo sócio tem sua lojinha. Então, quando você tem um problema, se você é empreendedor, você tem um problema no seu ativo, na sua empresa, você não fecha as portas da empresa e vai embora no minuto seguinte. Você tenta, né? Por exemplo, o produto de Equity Capital Market foi um produto difícil, desafiador nos últimos 5 anos. Né? Não teve IPO, né? Acabamos de fazer o IPO da Compass, elevado, né? Que foi o primeiro em 4 anos e 9 meses. O que eu vou fazer? Eu vou me descabelar? Vou pedir para ir embora? Vou fechar minha lojinha? Não, eu vou arrumar outras formas da minha loja performar dentro das condições que eu consiga gerar alfa para o banco, gerar alfa para o cliente. Uma hora essa onda vai voltar e está tudo certo. Então, tem vezes que você tem uma padaria, abre uma padaria na frente da sua. O que você tem que fazer? Você tem que se virar. Né, para continuar vendendo pão de queijo e croissant. Então, esse é o jogo, o partnership. A gente não é executivo, a gente é empresário como cliente. Inclusive, o cliente nos reconhece como isso. A gente não tem uma visão curto-prazista. Eu não estou preocupado qual vai ser o resultado da minha área imediatamente neste ano, ou o bônus da minha equipe, ou o meu bônus. Claro, a gente tem uma preocupação, mas a gente está mais preocupado no seguinte: quando que a gente vai fazer o melhor deal para o cliente? É agora? É daqui a 6 meses ou é daqui a 2 anos? Vamos botar ele debaixo do braço e vamos ficar com ele aqui. Então, essa é a forma que o partnership trabalha. E se você pensar nisso todo dia, dessa forma, durante 15, 20, 25 anos, e der certo, que acho que nada bate a consistência, né? Nada bate a repetição. Você fazer bem feito e ir aprimorando o que você faz bem feito. Daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e falar assim, poxa, construímos um negócio, estamos muito melhor do que a gente estava 20 anos atrás. Agora, se a gente olhar de hoje para a semana que vem, não vai fazer diferença nenhuma. Perfeito, muito bom. Muito bom. Eu gosto bastante disso porque os estagiários, inclusive, aplicam esse modelo de pensamento. Mas eu acho que, começando a falar um pouco mais do mercado de capitais, uma coisa que eu e outros agentes no mercado financeiro, outros investidores têm se perguntado é: como está o termômetro para IPOs no Brasil? Eu acho que um dos fatores que tem afastado os investidores é a alta da taxa de juros. Como que está esse termômetro? Olha, Maicon, o que acontece é o seguinte, não teve IPOs no Brasil nos últimos 4 anos e tanto, pela taxa de juros, sim, mas não é que não teve IPO no Brasil, não teve IPO no mundo. Tá? Então, o que aconteceu agora é o seguinte, a gente começou a ser um player mais relevante nesse mercado ali a partir de 2004, no IPO da Natura. E ali a gente teve ali aquela onda, né, de 4, 5, 6, 7.
Depois teve a crise da Lehman, que era um negócio pontual, que teve uma inflação de recursos dos bancos centrais no mercado para que aquilo ali fosse ajustado. Então foi um ano de parada. 2009, a gente já teve uma retomada de mercado, por exemplo, o maior IPO do mundo em 2009 foi o Santander Brasil. Foi um IPO brasileiro, se não me engano, foram 7 bilhões de dólares naquela época. E foi o maior IPO do mundo. Então, 2009 veio bem, 2010 veio bem, 2011. Você tem um susto aqui, um susto de mercado emergente ali, um outro susto de China e tudo, mas você vai fazendo, o mercado estava funcional, até 2012, inclusive, quando a gente fez o nosso. Depois do nosso, eu lembro que teve alguma dor de barriga no mercado, a gente meio que foi ali o último em 2012, depois retomou, 2013 veio bem, aí 2014, 15, 16, toda a dinâmica macro do país, de governo e macro, foi realmente muito ruim, então era um problema meio que nosso, né? Até onde a gente teve o impeachment, que foi em meados de 2016, e de 16 a 21 a gente veio numa toada só. 2018, depois da greve dos caminhoneiros, parou 6 meses, né? Mas a gente nunca teve uma parada nas condições que a gente teve aqui, mas foi mundial, não foi. Subiu os juros nos Estados Unidos, subiu os juros na Europa, subiu os juros no Brasil, subiu os juros em Madagascar, né? Então, foi em tudo. Então, você, para fazer um freio de arrumação dessa forma, precisa de tempo. Você tem que ter Sim. toda a onda de alta de juros, depois você tem uma onda de monitoramento para onde a inflação foi, depois tem uma onda de queda de taxa de juros. Então, os Estados Unidos já começou, aqui de uma certa forma também, de uma forma muito tímida ainda. Então, acho que isso aí sugou recurso Liquidez. da região, né? Agora a gente começa a ver um retorno, especialmente para a América Latina. México foi um player que já participou, já começou a fazer alguns IPOs no ano passado, a gente participou de praticamente todos lá ano passado. Fizemos agora esse IPO da Compass, eu acho que é o começo, né, com uma mudança de direção de taxa de juros. Tem também expectativa de mudança de governo, tem toda essa dinâmica macro, né, diplomática, geopolítica, dos Estados Unidos buscando um dólar mais fraco, e esse recurso vir para cá, né? Então, eu acho que a gente está montando pela primeira vez uma condição mais favorável para que você possa ter IPOs novamente, né? Claro que aí teve a guerra do Irã agora, né? Quer dizer, isso aí não estava no tape, Então, né? não. Ninguém estava esperando um negócio desse. Então, essas coisas a gente tem que ir conduzindo, mas se você olhar, se eu fizesse pitch de IPO 2 anos atrás, para empresas, para empresários, o cara ia perguntar que jornal que eu estava lendo, né? Hoje não. Hoje todo mundo vê aí uma chance da turma se mexer. E eu acho que o mercado de capitais ele funciona muito par e passo, né? O de dívida, o de equity, né? Eu acho que com a Selic a 15% durante muito tempo, hoje você começa a ter uma necessidade do mercado se capitalizar com equity. Até porque entregaram resultado. As empresas, nos últimos 3, 4, 5 anos, entregaram Também, muito né? resultado. Umas se alavancaram mais, e tu já estavam alavancadas, aí acabaram, né, se enrolando um pouco. Mas se a gente olhar, e a gente pode falar de BTG especificamente, como um exemplo disso. Quando a gente fez o último follow-on ali em 2021, a gente estava mais ou menos ali entre 16 e 17 vezes lucro, né? Se você olha hoje, e eu não vou falar, porque depois tu vai achar que tem algum Tá vendendo, guidance ou né? coisa parecida. É só olhar o consenso de mercado, você vai ver que os múltiplos hoje, de qualquer analista de research Mais baixos, né? que cobre BTG, vai mostrar que os múltiplos estão muito mais baixos. Tá? Então, o mercado está barato. Tá? Então, porque as empresas entregaram. Isso também tira um pouco do apetite até do próprio empreendedor. Fala, puta, mas eu vou vender agora, né? Mas a questão é o seguinte, você queria fazer um deal de 2 bi, de repente não vai fazer um deal de 2 bi, mas faz um deal de 1 bi 200, faz um deal de 1 bi 250, 1 bi 500, dilui menos, o valuation não está contente, faz um deal menor, mas faz. Isso mais para os follow-ons, né?
IPOs, a dinâmica é um pouco mais diferente, né? Você tem que ter uma descoberta de preço e por aí vai. Mas eu acho que agora a gente começa a ver, sim, um desenrolar, né? Especialmente o mercado americano está ficando cada vez mais ativo. O mercado americano é o motor Do mundo, né? de momentum para o mercado de capitais. É claro que vai muito dinheiro para lá, mas os mercados acabam reagindo de uma certa forma. Ele é um abre-alas. O mercado americano ele é um abre-alas para qualquer outro mercado. E o mercado de capitais, em geral, no Brasil, ele tem uma alocação marginal muito pequena, né? O Muito. mercado brasileiro é muito pequeno em relação ao mercado mundial de capitais, né? E agora você comentou que tem essa reversão de onda, digamos assim, né? Mas por outro lado, você tem algumas teses, principalmente de tecnologia, nas quais o Brasil, infelizmente, não é forte, né? A gente sabe que, por Uhum. exemplo, a questão de commodities, o Brasil é muito forte, o setor financeiro, o Brasil tem um setor financeiro pujante, né? Mas como que você vê, Fábio, essa questão da liquidez sendo enxugada para outros mercados emergentes? Fora o mercado de tecnologia, e a gente pode citar o caso da Coreia, a China tem algumas empresas de tecnologia relevantes, né? E as próprias empresas americanas aí que até têm vista a uma eventual abertura de capital, né? Como que você Uhum. vê essa situação brasileira em comparação com o mercado de capitais brasileiros e as empresas com esse perfil específico em relação ao mercado mundial de capitais? Eu acho que o mercado brasileiro sempre foi um mercado pequeno no âmbito global. Vai continuar, infelizmente. Apesar da B3 ser um mercado muito profundo, né? Hoje você faz um IPO de qualquer tamanho aqui. Isso aí não tem restrição, né? Lá atrás, a gente começou a fazer esse negócio, em 2004, você pô, você vai fazer um IPO, poxa, você tem que registrar também um ADR, né? Você tem que fazer na SEC, porque a gente vai atingir o varejo americano, e aí você tinha o dual listing. Hoje você não precisa de dual listing, né? O BTG é single listed na B3, super líquido e tudo, e N outras empresas, né? Então, eu acho que a gente, apesar da gente ser pequeno, a gente ainda é profundo. Então, Essa dinâmica de tecnologia, a gente vai ter que ver um pouco de longe, né? Não adianta a gente achar que a gente vai ter um protagonismo. Eu acho que tem empresas maravilhosas que, por sua vez, eu acho que algumas vão listar lá fora. Eu acho que tem que ter um tamanho para listar lá fora. Acho que tem que ter, para estar dentro desse você diz call, empresas brasileiras empresas mesmo. brasileiras, mas no call de tecnologia, né, acho que tem que ter empresas onde você busque aí pelo menos US$ 1 bilhão de transação, né, o que faz com que você tenha que ter empresas aí de 4, 5, Valuation 6, muito 10 maior. bilhões de dólares para fazer a transação, para fazer os deals, né? Agora, eu acho que o Brasil tem um mercado profundo, múltiplos muito descontados, é, empresas relativamente grandes e líquidas, com capacidade de ter novas empresas grandes e líquidas, né? Tem empresas que a gente discute IPO hoje que podem ter um valor de mercado de 50, 75, 100 bilhões de reais. Então, são empresas grandes para qualquer padrão de mercado global. Mas eu acho que recursos naturais vão continuar a ser também um play relevante, seja agro, seja metais, né, seja energia, óleo. Então, eu acho que a gente vai ter o nosso lugar nesse aspecto. O mercado vai continuar. A Bolsa Brasileira é uma bolsa que atrai emissores, né, essencialmente mais brasileiros. Mas pô, se você olhar Bolsa Brasileira, você faz um IPO grande, bem distribuído, com todo o investidor estrangeiro que você quer, sem necessidade de você fazer um registro nos Estados Unidos, né? No México você não consegue fazer isso. No Chile você não Interessante. consegue fazer isso. Na Colômbia você não consegue fazer isso. Diz pelo tamanho do mercado Pelo brasileiro? tamanho, pela profundidade do mercado, né? Então eu acho que a gente vai agregar cada vez mais volume, porque é uma das maiores bolsas do mundo e chama emissores para você fazer operações sem necessidade de você estar registrado também nos Estados Unidos, porque muitas vezes a pessoa, o empresário, ele subestima a possibilidade de você fazer um deal lá fora e você ser uma empresa relevante lá fora e você ter que lidar com
compliance com SOX e N outras condições de governança que aqui você tem, mas você meio que joga em casa, Sim, né? sim. Dentro do seu país, a empresa gera receita em reais, gera caixa em reais, tem dívida em reais, então acho que é outra dinâmica. Legal. E como você tem visto o movimento de algumas empresas brasileiras já há alguns anos aí, por exemplo, a Nubank foi listada lá fora diretamente, né? Esse movimento das empresas buscarem uma listagem lá fora direto, antigamente as pessoas usavam ADRs, né? Sim. Empresas brasileiras. Como que você tem visto esse movimento? Você acha que tem uma reversão? As empresas brasileiras, até diante da dificuldade de governança, a legislação da SEC, né? Uhum. Como que você tem visto, Fábio, esse movimento aí? Você Olha, acha que tem uma regressão? acho que tem. Acho que tem, Guilherme. Acho que eu sempre fui muito vocal nisso, tá? Pelo seguinte motivo, se você olhar, e você sendo uma faculdade, acho que vale a pena esse Esse olhar. dever de casa, Tá. tá? Você olhar empresas, pega todas as empresas que fizeram o que a gente chama de single listing lá fora, tá? Por que fizeram? Essencialmente, parâmetro de valuation de pares, né? Tem uma empresa legal, meio parecida, que trade um múltiplo louco lá fora. Naquela época, de juros zero, né? E aí, esse é uma motivação. Outra motivação, você poder fazer Class A e Class B, né? Então, você poder ter o empreendedor se alavancando societariamente, vendendo o máximo de ações sem ter a perda de controle ou a perda de poder de voto na companhia. Essencialmente esses dois pontos, tá? E aí você pega todas as empresas, que acho que deve ter sido 12, 13, 14 transações. Tem uma diferença muito grande das empresas que fizeram transações bilionárias em dólar e eram empresas de market cap, né, de valor de mercado, multibilionárias. Eu vou dizer, PagSeguro, Stone, XP, Nubank, acho que essencialmente são esses, tá? Esses caras nasceram com um market cap de 5, 9, 10, 15, 40 bilhões de dólares. Esses caras vão ser relevantes em qualquer lugar do mundo, em qualquer bolsa, tá? E com free float acima de $1 bilhão. Então, se a empresa, se você olhar aí, acho que é menor, não estou tão atualizado nos últimos números, mas a menorzinha aí deve dar uns 20 a 30 milhões de dólares por dia. É empresa de verdade, listada. Tá? Agora, quando você vem para uma condição onde você faz uma empresa de $1 bilhão, faz um deal de 250 milhões de dólares, quanto que ele vai tradar por dia no dia seguinte? 3, 4 milhões de dólares? Se fizer isso. Não tem liquidez, né? O cara fica órfão. Tá? E o que acontece ali é o seguinte, que eu brinco aqui, deve ter padaria familiar listada nos Estados Unidos, deve ter pelo menos mais umas 500, que valem mais do que $1 bilhão. Tá? Então, pô, quem você é? Você vai ser importante no seu setor? Não. Você vai ser importante na região de América Latina? Não, porque você está lá querendo buscar um ecossistema tech, vamos dizer assim. Né? Você vai ser relevante de tamanho, de liquidez? Também não. Você vai ser relevante em indexação? Algum índice vai pegar você com uma demanda passiva? Também não. Para onde você vai ficar? Vai ficar orbitando, né? Vai ficar ali, perdido. E o que aconteceu? A Vitro, por isso, redomiciliou. A Vasta, a Cogna fechou capital. A Arco fechou capital. E tem várias outras empresas que perderam a liquidez de uma forma absolutamente violenta. Tá? E as empresas são boas. Sim. Muitas delas são boas, performam, têm resultado, só que não estão no radar de investidor nenhum. Por quê? Porque na época do Oba-Oba, e a gente já fez essa análise, a empresa vendeu para 300 investidores globais de tecnologia e tudo. Aí você ia olhar, ia espremer o livro ali, olhar o livro depois. Dos 300, 250 eram caras que realmente não compravam Brasil. Desses 250, 90% eram hedge funds que estavam ali para um tiro, porque o juro era zero, o cara tira para tudo quanto é lado. Não tem custo de oportunidade, não custa. Né? Então o cara tira para tudo quanto é lado.
E aí, quanto que esses 90% da amostra levavam de alocação de um deal? 5, 10, 15%. Então, esses caras fazem um deal? Não. Agora, os 10% que sobraram, ou 10, 20, ou 50 contas, essas sim compram o Brasil, compram a América Latina. Então não adianta você achar que você vai vender uma empresa de $1 bilhão para um cara, um portfólio manager no Vale do Silício, que não sabe nem qual é a capital do Brasil. E o cara vai querer saber do cara de América Latina ou o cara de emerging markets, você vem cá, o que eu faço? Gostei da empresa fundamentalmente, mas qual que é a moeda funcional dela? Né? O que ela faz? Dá para comprar esse país aí que você conhece ou não? Esquece, entendeu? Então, eu acho que é perigosíssimo você pegar uma empresa pequena, pequena em tese, Sim. né? Porque, pô, você faz um IPO de uma empresa de $1 bilhão aqui, é uma empresa de 5 bi, de 6 bi, que você faz uma transação bem feita e, pô, com o tempo o cara vai ser indexado, o cara vai entrar no MSCI Brasil, MSCI Latam, Ibovespa, IBX, tudo, né? Então é uma resposta longa para explicar um pouco, porque Não pô, faz sentido. é muito perigoso cair nessa armadilha, tá? De achar que você pode fazer um super deal. Você pode fazer um deal a 70 vezes EBITDA. Só que a longo prazo não Agora, sustenta, você vai né? ter uma empresa a 70 vezes EBITDA listada, dali a 5 anos? Muito pouco provável. A não ser que você seja uma empresa grande, que entregue resultado, que performe, que tenha um free float grande, que tenha uma base acionária robusta, né? Então, assim, eu acho que você não pode pensar em fazer um super deal, porque se você está fazendo o IPO da sua empresa, você está listando Claro. para quê? Para 100 anos, Claro. 50 anos, 20 anos, o que seja, né? Até você dar uma cambalhota, comprar outra, ser vendida e tudo, não sei, mas o propósito é eterno, é capital Claro. permanente. Então você vai ficar permanentemente acessando o mercado até o fim da vida da empresa, né? Não adianta nada você fazer um super deal a trocentas vezes EBITDA e dali a um ano Ter você sustentação, está né? valendo 2 vezes EBITDA e ninguém tem mais a sua ação na carteira e você está performando bem. Só que aí você tem um problema de governança, suas stock options da sua equipe toda vão para o beleléu, você tem que reset tudo, a dinâmica de motivação do time é outra e por aí vai. Por isso que a gente, no banco, partnership, essa outra coisa do partnership, né? A ação do banco sempre foi uma ação relativamente bem avaliada, bem valorizada, né? Hoje a gente deve estar entre os bancos mais valiosos do mundo em price to book, se não ou mais. E o que acontece é o seguinte: quanto que vale isso para a gente, para o nosso dia a dia? Zero, rosca. Vocês estão A gente tocando, a né? gente está tocando olhando o return on equity do banco. Que A gente legal. está olhando o resultado do banco. Então, hoje, podemos estar valendo os tubos. Para a gente não diz muita coisa. É bom para você fazer um M&A, né? Você Sim, usar claro. o papel como moeda e tudo, mas a gente está olhando ali o hard number, né? Legal. Quanto que a gente vai dar de resultado para os acionistas do banco? Qual vai ser o lucro de verdade, né? Quanto que a gente vai fazer de return on equity esse ano, próximo ano, o outro ano, o outro ano, o outro ano? Porque quando você vai compounding isso, dá um Fabuloso número o resultado, bacana, né? Fabuloso. né? Então, Poxa, por fantástico. isso que a gente tem uma visão de longo prazo, Sim. que é privilegiada, vamos dizer assim. Que acho que é um desafio de quem não é, de quem é listado, né? Até os incentivos ficam prejudicados, né? Você fica Né? pautado pelo mercado ou pelo trading do papel ali imediato, você tem que... O papel listado não paga dividendo e nem paga conta. O que paga conta é dividendo e lucro. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, pegando ainda esse gancho, falando sobre o mercado global, né? Partindo da visão do Brasil, Fábio, a gente sabe que mais ou menos tem aproximadamente 400 empresas listadas no Brasil atualmente, mas talvez tenha se popularizado nos últimos anos, aí talvez 2, 3 anos, a busca pelos investimentos no exterior. Então, muita gente está querendo dolarizar a carteira, né? Então, você está vendo também, a gente está vendo uma profusão de lançamento de BDRs aqui no Brasil, né? Então, como que você vê também essa parte da listagem dos BDRs no Brasil, né? De alguma forma,
ele mostra alguma falha eventualmente estrutural do mercado brasileiro, o fato de estar ocorrendo essa profusão de BDRs ao mesmo tempo em que você não tem muitos IPOs, enfim, o mercado acionário está um pouco de lado, né, nos últimos anos. Como que você vê esse processo? Olha, eu acho que BDR é um animal diferente, assim. Você tem os BDRs não patrocinados, né? Que o pessoal faz BDR da Apple, né? BDR do Google, etc. Eu acho que isso aí pode fazer sentido para um investidor ou outro, mas o cara vai comprar, o cara que é sofisticado institucional, ele vai comprar Ação mesmo. a Google lá fora, a Apple lá fora, ainda que o cara que olha Brasil e América Latina, qual é o edge que ele tem em olhar Apple e Google, né? Sim, É difícil, sem dúvida. eu acho difícil, né? Onde é que o cara vai gerar retorno alfa? Ele fala assim, não, isso aqui eu sei muito bem, Sei né? mais do E que eu vou quem tá gerar nos alfa em Estados relação a Unidos, todo mundo. né? Então, esses BDRs não patrocinados, de empresas globais e tudo, eu acho que isso tem aí, mas eu não considero assim. Você tem BDRs de empresas que, de uma certa forma, listaram lá fora e tem alguma conexão com a América Latina e tudo. Se o cara tem business, eu nem sei se isso existe, eu tenho que me atualizar até de BDRs, Tá. porque é um negócio que eu deixo assim tão à margem, que eu não estou nem muito atualizado. Mas eu sei que, pô, a gente já pensou muitas vezes, ó, a empresa tem uma ambição global, tem uma operação global, mas a América Latina é importante dentro do business e Brasil é importante dentro do business. De vez em quando o cara lista aqui, Sim, talvez. faz o BDR aqui, né? Ah, esse negócio vai ser ultra penetrado pela comunidade de América Latina, e não estou falando só dos brasileiros, do investidor local, gringo também, mas o cara que olha a América Latina, olha emerging markets, ele vai olhar aquele BDR porque a empresa tem, sei lá, 30, 40% do business na América Latina? Pouco provável. Eu É nunca mais vi. investidor pessoa física, né? Que você tá dizendo. O investidor Exatamente. institucional não vai O comprar ação institucional não. direto, O né? pessoa física pode olhar, mas também nem sei se o cara conhece a empresa, tá? Sim. É, e aí tem uma outra questão do BDR que eu não sei se isso permanece, que é a não indexação. Se não me engano, o BDR não pode ser indexado nos índices, Nos nos índices. principais índices. Pelo menos era assim. O que também você previne um fluxo de demanda grande. Sim. Então, eu nunca A foi índice você diz o Ibovespa, por Isso, exemplo. BX, BX, né? etc. Então, eu acho um título, né, um security, que não tem muito apelo, nunca teve. É, tiveram algumas empresas que foram muito bem sucedidas, inclusive a Dufry, acho que tinha BDR, entre outras, mas nunca é um papel muito líquido, é um papel mais nichado. E essa questão das empresas globais, eu acho que isso é absolutamente marginal. Legal. Muito bom. Ok. Falando um pouquinho de como está o sentimento dos investidores gringos, para onde que você tem visto que eles têm olhado mais agora no curto prazo? Olha, a gente viu um movimento muito grande, não somente para o Brasil, né? Não foi o Brasil que se beneficiou somente disso. Desde o Liberation Day ali, foi março, abril do ano passado, a gente começou a ver como o governo americano criou muito desse ruído geopolítico e diplomático. A gente começou a ver um set de investidores estrangeiros redirecionando seu apetite para mercados emergentes, né? Porque o que a gente fala muito lá dentro do banco, e falou historicamente, né? O próprio Esteves já colocou isso publicamente várias vezes, quer dizer, mercado emergente, para o cara gerar, para o investidor americano, global, gerar alfa nos últimos anos, ele não precisou olhar para o mercado emergente, né? O mercado emergente era tecnologia e AI lá fora. Então, para que eu vou lá para baixo, né? Lá para América Latina? Pô, Correr o risco, vou ganhar dinheiro. navegar em mares desconhecidos, né? Exato, eu vou ganhar meu dinheiro aqui mesmo, né? A Nvidia veio de 0 a 3 trilhões de dólares em 5 segundos. Então, só que agora, com essa dinâmica geopolítica, a turma falou, pô, já ganhei bastante dinheiro, posso continuar ganhando, mas eu posso botar aí
5% do meu patrimônio, 10% do meu patrimônio, 2% do meu patrimônio, em alguns outros lugares onde eu posso achar essa geração de alfa. Né? A gente está falando aqui do mercado brasileiro muito barato, e aí o cara quer fugir do ruído da diplomacia americana e o cara vai para a China. Ele vai encontrar o ruído da diplomacia americana lá na China. Né? Então ele vai buscar a China, mas ele não vai buscar como ele buscava 10 anos atrás. Né? Aí ele vai voltando aqui, né, pro oeste. Né? Então você vai para a Rússia, não vai mais para a Rússia. Né? Riscada do mapa. Você vai para a Turquia, talvez, uma taxa de juros tão alta quanto a nossa. Também está né? turbulento. Aí você vai para a Índia, onde o mercado andou muito, é um mercado muito menos institucionalizado, é um mercado de varejo, é um mercado que teve muito IPO e tudo, mas ali dentro do mercado deles, mas também deu uma engasgada. E tal, relativamente tá alto. Está relativamente tá caro. caro, né, Né? o mercado. Então você acaba caindo aqui para a América Latina, né? Quer dizer, a gente caiu para cima. Achamos, né? A gente foi achado. E aí você vai vendo um pouco daquilo que eu tinha falado dos mercados. Mercado mexicano não tão grande quanto o nosso, mercado colombiano nem se fala, mercado chileno também não, mercado argentino ainda é uma aposta. A gente acabou tendo um destaque nisso. Então esse dinheiro veio e foi que levou o mercado de 120 para 200 mil pontos, hoje está 175 por causa dessa confusão toda que a gente vê. Mas isso que permitiu todos os follow-ons, permitiu sair o primeiro IPO e tudo. Então isso foi direcionado, totalmente driven pelo investidor estrangeiro. O investidor local não é o cara que ainda está tendo inflows, é um cara que ainda tem resgates, né? Os multimercados têm resgates até hoje, os fundos de ação ainda já deram uma ligeira estabilizada, mas está longe de receber dinheiro novo, é um rouba-monte. Então o gringo aqui levou isso, então tem apetite sim. Nos últimos 30, 40 dias, a gente começou a sofrer muito em função dessa dinâmica de tech lá fora. Né? Tem uma série de transações que vão acontecer, ou que tem uma expectativa de acontecer, são de tamanhos totalmente sem precedentes, onde está se sugando o recurso de qualquer lugar que gerou retorno. Né? A gente gerou retorno, o câmbio nosso gerou retorno, então a turma agora sai. Mas eu acho que é um período de um intervalo que, se Deus quiser, essas operações nos Estados Unidos saiam bem, o pessoal cria valor e uma parte desse dinheiro retorna. Né? Sem contar a questão geopolítica de Estados Unidos e Irã, sem contar questões eleitorais que sempre trazem uma trava no mercado, ainda que não tenha muita novidade do que se possa ter na eleição, tem uma trava aí que o pessoal não toma risco. Né? Então eu acho que para os próximos 4, 5 meses a gente vai ver o mercado mais devagar, especialmente esperando ver o que acontece lá fora, mas depois que passar tudo, eu acho que esse dinheiro tende a voltar, até porque também a gente espera que a gente possa estar numa condição de taxa de juros mais favorável. Excelente. Bom, com a crescente dos ETFs, da inteligência artificial, a gente está caminhando para um modelo mais passivo em relação à construção de carteiras. O que eu queria falar é, você acha que os planejadores financeiros, esses consultores, eles tendem a ter um modelo de trabalho ressignificado por conta da alta utilização da IA? Eu acho que a IA vem aí para agregar em gestão de portfólio, né? Nesse business de assessoria de investimentos, sem dúvida alguma. Acho que os ETFs estão aí mostrando, né, a quantidade de volume de ETF globalmente é muito relevante hoje já e é crescente. A gente tem uma posição aí que a gente está tendo um AUM cada vez maior também em ETFs que a gente está desenvolvendo e lançando. Eu acho que é um caminho natural de acontecer do cara que quer participar do mercado a um custo bastante competitivo. Né? Agora, eu acho que esse é um segmento de mercado. Né? Quando você fala de gestão ativa, você fala de outros produtos, eu acho que aí a IA ajuda, não substitui necessariamente, reduz custo para o assessor, para o gestor,
né? Mas eu acho que vai continuar, vai ser um produto cada vez maior aqui no Brasil, mais, como eu coloquei, que é um produto barato, com mais penetração, mas eu acho que vai ser mais um produto junto com outros que a IA vai poder ajudar a se desenvolver mais ou de forma mais eficiente. Para finalizar, Fábio, assim como eu, muitos alunos aqui da faculdade ESEG têm uma inclinação ao mercado financeiro e muitos novos já estão no mercado de trabalho. A gente queria saber de você quais são os seus conselhos para esse pessoal que está entrando no mercado de trabalho e principalmente no mercado financeiro. Perfeito. Eu acho que é, começar bem cedo, sem dúvida alguma. Eu acho que não dá para esperar, porque eu brinco que a gente tá competindo com China, com Índia, né? Então, por definição, muitas vezes a gente já larga dos boxes, né? Então, acho que a gente tem que trabalhar mais, tem que estudar mais e trabalhar mais cedo e começar mais cedo. É, eu acho que também eu não acredito muito nessa questão de você ter muita qualidade de vida quando você está começando a construir os passos para sua carreira. Eu acho que tem que ter um sacrifício grande, sim, para construir, e é longo o caminho, né? Eu acho que você trabalhar altas horas, estudar altas horas e tudo isso aí faz diferença. É aquela questão de você fazer todo dia um pouquinho a mais do que é devido. É, eu acho que o mercado de capitais, o mercado financeiro demanda bastante, né? No caso de banco de investimento, né? No caso da área de investment banking, quem comanda a nossa agenda é o cliente, né? O cliente que exige se ele vai querer falar de madrugada, tarde da noite, no feriado, ou no seu aniversário, ou o que seja. E você tem que estar lá, né? Você tem que atender o cliente. Pode parecer meio óbvio, mas nem todo mundo considera isso. E por quê? Porque se a gente não atender o cliente, ele vai ligar para outro banco. E ele não pode ligar para outro banco, ele tem que ligar para a gente, tá? Então a gente não pode dar espaço. Então você não pode dar espaço. Você não pode dar espaço para o seu competidor, você não pode dar espaço para você ficar para trás. Então eu acho que é sempre ter a cama queimando. Se você não acha que a cama está queimando, você está na cama errada, tá? Então você sempre tem que estar com a cama queimando, correr atrás, estudar, se desenvolver, ver coisas novas. Que eu sempre falo dentro do banco, você fazer o seu trabalho aparecer, né? Não adianta você fazer só o Muito seu bem feito. job description, tá? O seu bem feito para aquele seu chefe ali. Pô, se você ouviu o galo cantar ali do lado, você acha que você pode ajudar aquele cara? Vai lá e ajuda aquele cara. Se escutou do outro lado, pode ajudar? Já ouviu isso, já conheceu, já viu em outra experiência, num estágio que você fez? Vai lá e ajuda. Faz com que o seu trabalho apareça. Assim você gera alfa, você começa a ser reconhecido como uma pessoa que pode agregar para várias frentes, né? Outra coisa que eu falo é o seguinte, porque tem, de novo, essa questão, né, de qualidade de vida hoje é muito, né, é, é, reiterada. Não, tem que ter um pouco de tudo. Então tem, mas pô, tem alguns momentos que não tem, Momento. entendeu? Você tem que focar. Então, o que acontece? Cada dia que você vai no trabalho, ou onde você está construindo alguma coisa, todo dia você vai lá e fica colocando tijolo. Não adianta você falar assim, não, eu vou colocar um pouco de tijolo aqui, agora eu vou dar uma descansada, agora eu vou sair, agora eu vou fazer outra coisa, tudo. Depois você vai fazendo o outro tijolo, enquanto isso a outra casa está sendo construída do seu lado, entendeu? E o cara já terminou outra casa, ele vai construir outra, e você ainda está montando uma janela. Então, eu acho que não pode facilitar isso. Que eu também falo muito, é, trabalhar e não dar trabalho, tá? Porque muitas vezes a grama do vizinho sempre é mais verde. E não adianta, isso é do ser humano, né? Você sempre vai olhar alguma coisa que podia estar ótima, mas não é. Não está, ou coisa parecida. Meu amigo, baixa a cabeça, trabalha leve, entendeu? Trabalha para todo mundo. É, obviamente você não vai ser injustiçado o resto da vida no lugar onde você trabalha,
mas tem alguns momentos que você tem que engolir sapo. Né? Tem um sócio meu, um amigo meu, que fala que de vez em quando você engole o sapo, fica até a perninha para fora, você tem que empurrar a perninha, entendeu? E engolir, porque com o tempo você vai ficando mais resiliente, você vai aprendendo onde vale a pena você brigar, onde vale a pena você colocar a sua posição, e aí com isso você vai ficando mais cascudo, tá? E tem muito valor você trabalhar leve. Uma hora que você acha que não está funcionando mais, realmente vai embora, tá tudo certo, né? Mas a pior coisa é você ter aquela pessoa, não, porque o vizinho do lado, porque a empresa do lado, porque o banco do lado. Se você sai dali e vai para outro banco, para outra empresa, vai ter um terceiro que vai ter a grama mais verde. E você vai para o terceiro, vai ter um quarto que vai ter a grama mais verde. A vida é assim, né? E a vida não é justa, né? Você tem que fazer com que ela, na média, ela seja muito mais justa do que injusta, mas vai ter momentos que você vai ter frustrações. E faz parte. E você tem que aprender com as frustrações. Então, eu acho que para essa geração mais jovem é o seguinte: tem que correr atrás mesmo, porque é você com você mesmo. Você vai ver depois, daqui a 10 anos, 15 anos, se você teve esse mindset, até onde você foi. Em relação aí sim a sua competição, os seus pares, mas principalmente em relação a você mesmo. Eu acho que esse é um pouco a mensagem que eu gosto de deixar e eu acho importante para essa turma que está começando no mercado de trabalho. Ótimo. Fantástico, muito bom, Fábio. A gente sempre fala isso nas aulas também, fala, pessoal, tem que ralar mesmo, começar assim, vai ter um momento de desequilíbrio, É isso tá aí. tudo bem, sacudir a poeira, continuar, né? O Salute fala muito, né? De uma outra forma, ele fala que não é para olhar a foto, é para olhar o filme. Tem vezes que a foto, não é do jeito que você gosta. Mas quando você olhar o filme, vai ver que fez sentido. Você tem cenas mais legais, tem cenas menos legais, mas o filme fez sentido. Né? Então tem que olhar o filme. Maravilha. Então a gente vai chegando aí ao fim deste episódio do Zeg Talks, o podcast da Faculdade Zeg. Quero agradecer também a sua audiência. E aproveito também para te lembrar de seguir o canal da Faculdade Zeg no YouTube e se inscrever e ativar o sininho. Acompanhe também nossas redes sociais, lá você encontra conteúdo de relevância e fica por dentro do que acontece na nossa faculdade. Obrigado por sua companhia e até o próximo episódio do Zeg Talks.